Amém? Evangelho de João, capítulo 16, verso 7 ao verso 11. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso tema. A palavra de Deus diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Feche seus olhos, Pai. Estamos aqui nessa noite porque queremos compreender mais da Tua palavra. Deus, na Tua palavra aprendemos, meu Pai, que a geração, meu Deus, que veio antes de nós, aqueles, Senhor, que conheceram de antemão o Teu nome, povo de Israel, eles pereceram em parte da sua história, eles foram derrotados pelos seus inimigos. E quando vamos ver e investigar qual foi a causa e o motivo, a Tua palavra diz que eles pereceram porque lhe faltou conhecimento. Temos vivido, meu Pai, tempos em que temos tempo para tudo. Temos tempo para trabalhar, temos tempo para poder nos alimentar, temos tempo para poder nos divertir, mas infelizmente, meu Pai, tem sido pouco o tempo que temos dedicado ao conhecimento da Tua palavra. E eu peço ao Senhor que, diante do esforço, do sacrifício dos Teus filhos, de estarem aqui na Tua casa nessa noite, que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, faz com que esse tempo seja proveitoso, faz com que, Senhor, toda preocupação, tudo aquilo, meu Pai, que pode estar na mente, na cabeça dos Teus filhos para querer distrair, roubar a mensagem, todo cansaço, Senhor, seja repreendido nessa noite em nome de Jesus. Que o Teu Espírito, Senhor, traga uma visão nova, traga um entendimento novo, traga, Senhor, um alimento fresco do Teu reino, para que o Espírito dos Teus filhos possam ser alimentados nessa noite, porque dependemos exclusivamente de Ti, em nome de Jesus. Queridos, nós começamos lendo esse texto, e a primeira visão que eu passei é que há um conhecimento muito raso sobre esse versículo, e uma impressão que não traduz o que realmente esse versículo nos leva, que é uma profundidade maior do conhecimento do que Jesus queria dizer. Eu não sei quantos estiveram aqui no primeiro dia, a gente teve um intervalo de uns 2 ou 3 cultos, mas eu pedi até que vocês, se pudessem, assistissem na internet para não perder, porque eu trouxe a visão do que nós acreditávamos primeiro quando lemos rapidamente esse versículo. A gente tem uma sensação de que Jesus estava falando para a igreja que quando nós estivéssemos pregando o Evangelho, o Espírito Santo ia estar no ouvido de alguém, chateando a pessoa e dizendo: bora, meu filho, aceita Jesus aí, senão você vai para o inferno. O Espírito Santo ia estar no ouvido da pessoa ali, convencendo ela de que ela precisa aceitar Jesus e precisa crer em Jesus, e senão vai. Então a gente prega, mas se a pessoa não aceitar Jesus, a culpa é do Espírito Santo que não convenceu direito. E eu queria, e eu quero, a minha proposta é que depois de terminarmos esse estudo, você possa entender que a obra do Espírito Santo, ela é muito mais do que simplesmente estar tentando convencer alguém para aceitar Jesus. Mas ele estava falando de coisas maiores, de coisas grandiosas. Porque havia, irmãos, um relacionamento dessas pessoas aqui, a quem essas palavras estavam sendo dirigidas com Jesus. Nós hoje servimos a Jesus, nós estamos aqui nessa casa porque cremos no nome de Jesus, mas aquelas pessoas a quem essas palavras primeiro foi direcionada, essas palavras foram direcionadas em primeira mão aos discípulos que largaram tudo. Eles largaram sua casa, largaram seu trabalho. E eu perguntei à igreja: você hoje, no tempo de hoje, já sabendo quem Jesus é, já tendo aí mais de 2000 anos de história, dando testemunho do que Jesus fez, dos milagres não que ele fez só em vida, mas depois da sua morte, como o Espírito dele deu esse testemunho do que ele escreveu aqui aos discípulos. Mas será que no tempo de hoje, com toda essa convicção que temos a respeito de quem ele é, hoje teríamos coragem de fazer o que aqueles discípulos fizeram? Será que teríamos coragem de hoje para amanhã, o pastor avisar, é amanhã, né? Hoje não, amanhã está saindo um ônibus daqui e você
vai abandonar seu emprego, você vai deixar sua família aí e você vai comigo. Quem teria coragem? Eu não estou chamando desocupado, não estou chamando quem está em casa sem fazer nada e que não tem... Não, eu estou chamando é quem está empregado mesmo. Eu estou chamando é quem está trabalhando, é quem tem conta para pagar no final do mês. Quem tem prestação de casa, quem tem prestação de carro. Esse é o público. Quem tem coragem de largar tudo e amanhã entrar no ônibus comigo e sair por aí? E você vai para onde, pastor? A gente vai dormir aonde? Filho do homem não tem lugar onde repousar a cabeça. A raposa tem toca, mas eu não posso lhe dizer para onde a gente vai. E a gente vai comer o quê, pastor? Nem só de pão, meu irmão, viverá o homem. Irmãos, entenda, o chamado dessas pessoas aqui é sério. Essas pessoas, elas não estavam brincando. Havia muito mais do que só um sentimento de amor, um sentimento de Jesus é bonzinho, eu quero seguir Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Irmãos, esses homens que estavam ouvindo isso, estavam ouvindo agora dizer, vocês ficaram comigo 3 anos, depois que vocês largaram tudo, e agora quem está indo embora sou eu. Aí agora é onde a coisa estreita. Porque além de eu lhe chamar para você entrar no ônibus e ir comigo, largar seus filhos e sua família, sem saber o que eles vão comer amanhã, sem saber se eles vão estar doentes ou com saúde, sem saber se vai ter dinheiro no final do mês para pagar o aluguel, sem saber de nada, depois de 3 anos que você abandonou tudo e foi comigo, eu vou lhe avisar ainda que você vai ficar só e eu estou indo-me embora. Irmãos, não é brincadeira. A gente ouve o evangelho depois de tanta história, depois de... Jesus é o rei, você vai no centro da cidade, você vê lá as igrejas com o nome, Jesus Cristo é o Senhor, e você liga a televisão, tem alguém falando de Jesus, todo mundo, não tem um lugar que você vá para não falar de Jesus, mas nesse tempo, quando esse texto foi escrito, Jesus agora estava tentando convencer os discípulos, que seria bom para eles, ele ir embora. Espera aí, Jesus, a gente largou tudo para lhe seguir, largamos a nossa vida, o nosso trabalho, agora o Senhor quer me convencer que depois de tudo isso o Senhor ainda vai me largar sozinho e é bom para mim. Você sente a indecisão dos discípulos, você sente a necessidade que eles tinham de querer saber aonde Jesus estava, para onde ele ia, você vê. Porque, irmãos, nós hoje dizemos que entregamos a nossa vida a Jesus. Mas é muito fácil hoje você chegar na igreja, levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. O problema é o que vem depois disso. E é exatamente aonde eu quero caminhar para entrar nesse texto, nessa parte de hoje, porque eu falei com vocês na quarta-feira passada. Ele disse, quando o Espírito vier, ele vai dar testemunho. Foi essa palavra que eu disse. Melhor do que convencer do jeito que está aqui, como se nós fôssemos vendedores de revista, né? Que chega na casa da pessoa e senta e só levanta depois que a pessoa assina qualquer trem ali. Nada contra, irmão, quem vende a revista. Tem gente que é venda mesmo. Insista mesmo, convença, seja um bom vendedor. Não estou lhe criticando. Eu só estou lhe dizendo que o evangelho não é assim. Não é por convencer ninguém pelo cansaço. Mas esse convencer que a Bíblia fala aqui é um convencer de dar testemunho, de provar. Para que você se convença, ou seja, você vai ver algo que você vai ficar convencido. É esse o convencer que a Bíblia está dizendo. Não é um convencer de insistência, mas é um convencer de prova. E aí ele fala que a primeira coisa que o Espírito ia provar, ia dar testemunho dele, era sobre o pecado. Por que do pecado? Porque eles não criam em Jesus. E quando há uma divergência de entendimentos, quando há um grupo que acredita em uma coisa, um grupo que acredita em outra, mas eles fazem coisas opostas, um dos dois está certo, não pode os dois estarem certos. Um está certo e o outro está errado. Ou é Deus ou é Baal. Não tem como misturar o culto a Deus e o culto a Baal. Um está certo e o outro está errado. E o sistema religioso todo dizia que Jesus estava errado, que Jesus tinha pecado, que Jesus tinha demônio, que ele operava aqueles sinais por intermédio de demônios, e que eram eles que estavam certos. Mas a vida que eles levavam, Jesus denunciava. Jesus dizia, olha, o modo de vocês viverem não é compatível com a fé em Deus. E eu falei aqui na semana passada que estão tentando flexibilizar isso de qualquer jeito, que
venha para a igreja do jeito que você quiser e fique aí do jeito que você quiser. E esse é o maior engano de Satanás, irmãos. Porque a igreja não pode ser um lugar de conforto para quem vive no pecado. Precisa ser um lugar de tratamento. Preste atenção. Eu não sei quantos aqui já precisaram ir para o hospital. Hospital é lugar para matar gente ou para curar gente? Para curar gente. Mas a gente sofre no hospital, viu, irmãos? Não é brincadeira, não é porque você sofre só por causa da fila de nada, não é porque o tratamento muitas vezes é doloroso mesmo. Você se queima. Não sei quem aqui já teve a necessidade de ir em uma ala de queimados, não sei. Mas é o pior lugar para você ver dentro de um hospital. Porque o cara, além de ter sofrido toda a dor da queimadura, quando ele entra no hospital, entra para morrer ou para viver? É para morrer ou para viver, irmãos? Agora ele entra queimado e ele vai ficar do jeito que ele está? O que é que vão fazer com ele lá dentro? Irmãos, tratamento para queimadura dói. Tem a irmã ali que trabalha no hospital, eu estou falando de queimada, que ela já está se encolhendo ali na cadeira. Irmãos, eles vão pegar uma bucha com sabão no lugar queimado para esfregar, para deixar em carne viva. Vão tirar aquela sujeira toda. Se não já bastasse a dor da pessoa ter se queimado, você quer morrer ou quer viver? Quer viver. Então tem que passar pelo tratamento. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Aqui não é, você está doente, fique lá fora. Não, é você quer morrer ou quer viver? Se quer morrer, fique lá fora, com sua queimadura, com sua doença. Pode ficar lá fora. Agora, quer ser curado? O lugar é aqui dentro mesmo. Mas não pode ser um lugar em que o doente fique tranquilo, sem nenhum tratamento. A doença tem que ser exposta. A primeira coisa que você faz dentro de um hospital é o diagnóstico. O médico não toca em você, a não ser depois que ele descobre o que você tem. Ele tem que saber o que você tem. E o diagnóstico da igreja se chama pecado. Você entrou aqui dentro da igreja, você mesmo tem que saber. Aí é onde entra o trabalho do Espírito Santo. Ele vai lhe mostrar onde é que está o seu pecado. Através de quê? Do testemunho de Jesus. Como foi que esse homem viveu? Como foi a vida dele? O que é que ele fazia? Porque diziam que ele era pecador, porque ele tinha um estilo de vida diferente das pessoas da sua época. Ele vivia de forma diferente. Ele não fazia as mesmas coisas que todo mundo fazia. Inclusive ele era julgado porque coisas que o povo julgava que não era importante, ele desprezava. Que era importante, ele desprezava. E outras que ele julgavam que não eram importantes, era o que ele valorizava. O povo achava importante não se misturar com pecadores. Achava importante se mostrar mais santo do que os outros. Ele disse, isso para mim não tem importância. Eu ando com qualquer um, porque eu sei quem eu sou. E não são as pessoas que vão me influenciar, sou eu que vou influenciar elas. Quem precisa de doente, quem precisa de médico, são os doentes. Então o médico sou eu vim para curar os enfermos. Ele andava com pecadores, porque ele não ia pecar com os pecadores. Existe uma diferença, irmãos. Tem gente que diz, meu irmão, porque Jesus andava com publicano, com pecador, com prostituta, eu vou andar também. Se você estiver andando e denunciando o pecado deles, e dizendo que eles precisam de conversão, e assim mesmo eles quiserem andar com você, vá. Agora, se você for andar com eles para fazer as mesmas coisas que eles, não é esse o ensinamento que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus andava com os pecadores, mas denunciava o pecado deles. Eu quero saber qual é o pecador que vai querer andar com você todo dia denunciando o pecado dele. Você dizendo que o que ele faz está errado, eu quero ver. Ou ele se conserta, ou ele deixa de andar com você. Agora, se você for conivente com ele, se ele conta piada indecente e você ri, olha o problema onde mora. Se ele fala das imoralidades que ele comete lá fora, e você ainda faz comentário em cima, irmão, você está sendo conivente com o pecado. E a gente tem que tomar muito cuidado. Muito. Porque tem gente que despreza o conhecimento da Bíblia. Não, meu irmão, que nada. Esses crentes aí que é fanático demais. Esses crentes aí que... Não, irmão, não é questão de ser fanático demais. É questão de saber o limite que a Bíblia me diz. A Bíblia é clara e diz, as más conversações... Bom, as más conversações para novo convertido, está escrito assim?
As más conversações para crente que não jejua. Está escrito? As más conversações para crente que não entra no mistério. E é para quem então esse texto? Me diga aí. Serve para crente velho? Serve para crente cheio do Espírito Santo? Serve para crente do manto? Serve do reteté? Pentecostal? Então serve para todo mundo, irmãos. Por que para mim e para você não serve? Vai corromper os seus bons costumes. Se você emprestar seu ouvido para ouvir coisas e pessoas virem falar imoralidade perto de você e você dar risada e você apoiar. Agora chegue no grupo de amigos da empresa. Aí quando o cara contar uma piada indecente, você repreenda ele na frente dos outros para ver se ele anda com você. Não é você que vai se afastar dele, não. É ele mesmo que se afasta de você. Chegue para um cara quando ele vier lhe mostrar uma pornografia no celular e quando ele terminar de mostrar que todo mundo é risada, você chega, rapaz, você é um homem casado, você não respeita sua esposa, não? Você vê, eu quero ver. Se ele anda com você, não é você andar com ele. Tem gente, irmãos, que entenda, isso não é ser fanático, não. Isso você, quando faz isso, é porque você está amando a vida da pessoa. Porque você sabe que é esse pecado que vai levar a pessoa para o inferno. Eu não preciso ser tão duro, verdade, concordo. Você pode ter sabedoria para falar. Você não precisa ser o Saraiva, né? Você pode ter sabedoria. Você pode chamar depois o cara sozinho, na frente de todo mundo. Se você for repreender o cara, pode se exaltar. Você espera passar, depois você chama o cara. Em particular, e diz, ô meu irmão, vou lhe pedir um favor. Quando eu estiver com vocês ali conversando, se você puder, for mostrar essas coisas, me avise antes para eu não ver, que eu não compartilho isso não. Uma vez, me botaram num grupo de pesca, e tudo tem que ter pesca, né? Pesca, comida, está repreendido. Mas faz parte. Aí está eu lá nesse grupo de pesca atribulado. Quando é daqui a pouco, irmãos, acordei de manhã, eu tinha ido fazer alguma coisa no Ferreira Costa. Quando eu abro o celular, meu irmão, só tinha pornografia no celular. Ainda bem que eu estava sem o Wi-Fi e o meu celular, ele não baixa as imagens, mas você vê o vulto, né? Fica meio neblinado ali. Eu já vi que era demônio puro. Apaguei, saí do grupo, chamei o administrador do grupo e disse a ele, meu amigo, eu estou saindo infelizmente desse grupo porque eu não compartilho esse tipo de coisa. E saí do grupo. Irmãos, um ímpio, uma pessoa ímpia, depois se encontrou comigo, eu falei a situação. Por causa disso, essa pessoa fez criarem um outro grupo. Se tem 2 grupos hoje dessa operação de pesca, porque um ímpio entendeu, e é uma pessoa ímpia, que realmente precisava respeitar as pessoas que não compartilham isso. Agora, dentro daquele grupo tinha pastores, tinha outros crentes, que aí simplesmente apaga. Apaga o quê, meu irmão? Depois que você já viu? Você acha que não lhe contamina, não é? Eu vi um negócio embaçado, eu vi que era demônio puro, não quis nem virar mais a cara do celular. Imagine se tivesse aberto aquilo ali. Depois que você já viu, irmão, já foi, já entrou, já contaminou. Não dá para vomitar de novo o que você viu. O que viu já entrou na mente. Mente não tem um botão que você desvê, né? Não tem esse botão. Tem coisas que você ouve que não dá para desouvir. Como é que desouve? Já ouviu? Já viu? E aí você pergunta, e qual é a nossa base? A nossa base é o testemunho de Jesus. Estamos imitando os apóstolos. Estamos imitando a forma dele viver. E o que é que lhe garante que ele estava certo? Ponto. Essa é a pergunta para a gente começar a palavra de hoje. E o que é que lhe garante que ele estava certo? Ele disse, vocês vão compreender quando ele vier. É preciso que ele venha compreender a justiça. Olha que ele fez uma distinção entre justiça e juízo. Não é a mesma coisa. Ele falou sobre pecado, sobre justiça e sobre juízo. Mas eu disse a vocês que a gente não pode ter nenhuma interpretação desses textos aqui dissociado da resposta que ele mesmo deu. Porque ele disse, vocês vão crer. O Espírito, quando vier, ele vai convencer o mundo da justiça. Por quê? Por que agora da justiça? Porque eu vou para o meu Pai e vocês não me verão mais. Então toda a resposta para a gente entender qual é o trabalho do Espírito Santo para convencer o homem da justiça de Deus está nesse fato aqui que ele disse. Porque eu vou para o Pai
e vocês não me verão mais. O que é que isso tem a ver com justiça? Primeira coisa que a gente tem que entender qual é o sentido da palavra justiça que ele usou. A palavra justiça no original, no grego, ela está dizendo assim, ó, é o estado daquele que é como deve ser, condição aceitável para Deus, doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus. Veja que não tem nada a ver com a justiça dos homens, a palavra no original. Não tem nada a ver com a questão de ser bonzinho, ser é justo, é bonzinho. Não tem nada a ver com ser correto. Mas a palavra que foi usada no grego aqui, na tradução do original, é uma palavra que fala da relação de aceitação do homem de Deus para com o homem. É Deus aceitar o homem agora. E essa é a justiça que o Espírito Santo vai convencer o mundo. O Espírito Santo vai convencer o mundo de que Jesus agora, ele foi aceito por Deus. Ou seja, ele alcançou um estado de aprovação por Deus. Veja que o sentido da palavra vai fazer agora uma ligação perfeita com o que ele disse. É porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Ele estava falando de quê, irmãos? Falando da sua ressurreição. Eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E por que a ressurreição de Cristo e não a sua morte? Por que ele não falou da sua morte quando falou da justiça? Se sempre quando a gente fala da justiça de Deus, a gente associa muito mais a sua morte e não a sua ressurreição. É verdade ou não é? É. Você fala a justiça de Deus. A justiça de Deus foi a morte de Jesus, que morreu Jesus por causa dos nossos pecados. Deus colocou nele todo o pecado que eu e você cometemos. Todo castigo que nós merecíamos, ele levou sobre si. É a justiça de Deus. Só que agora ele está dizendo, quando o Espírito vier, ele vai convencer o homem da justiça, mas não por causa da minha morte, mas por causa da minha ressurreição. Porque, irmãos, falar de filosofia qualquer um inventa. Inventar uma religião qualquer um faz. O problema, até então, é que todo mundo que inventou uma religião está tudo morto. Procura um vivo aí. Se eu quiser hoje dizer que se você comer chuchu e beterraba todo dia, você vai ter uma vida aí que vai levar 1000 anos. Aí vai um bocado de gente me seguir. Depois que eu morrer, você perdeu 30 anos comendo chuchu e beterraba e eu não vivi os 1000 anos. Como é que você faz para voltar de novo o tempo que você perdeu? Não volta mais. Muitas religiões foram criadas, muitas promessas foram feitas. Mas qual é a prova de que eles estavam certos? Quem consegue provar que estava certo? A verdade, irmãos, a verdade se manifestou. Qual é a verdade? Se não existisse verdade, você não ia saber nem por que você está nesse mundo. Porque onde é que você estava quando você estava antes de estar na barriga de sua mãe? Onde foi que você estava? Me diga aí. Você sabe onde você estava? Antes de estar na barriga de sua mãe? E quem morre? Vai para onde? Você sabe para onde morre? Você tem como provar? Se você pegar uma estatística, você vai ficar meio perturbado. Pega no Google depois, quando você chegar em casa, e veja quantas pessoas nascem e quantas pessoas morrem todos os dias no mundo. Você conhece quem morre que está perto de você. Você conhece quem nasce que está perto de você. Só que o que está perto de você não é o mundo. O mundo é muito maior do que a sua casa, é muito maior do que Pau da Lima, é muito maior do que o Brasil. Irmãos, tem gente entrando e saindo desse mundo aqui todo dia. Se você olhar a vida e o tempo pelo seu tempo, parece que está tudo bem, parece que você tem todo o tempo do mundo. Mas se você for ver a realidade, se você for pegar o mundo na escala de tempo que a coisa acontece, irmãos, é muita gente morrendo e nascendo todo dia. De onde vêm essas pessoas e para onde elas vão? O que é que elas estão fazendo aqui na terra? Só a verdade, irmãos, é que revelou isso. A verdade de Deus. É por isso que a gente sabe a história da criação do mundo. É por isso que a Bíblia nos revelou, através do Espírito de Deus, da onde é que nós viemos, por que é que nós estamos aqui e por que é que o mundo está de cabeça para baixo. Por que é que o mundo não é um lugar 100% bom para você viver. Por que é que a maldade está solta por aí e qual é o plano de Deus para destruir a maldade e transformar de novo o homem para viver em um lugar agora onde haverá paz. É a verdade.
Essa é a verdade. E aí quem é agora que vem para dar testemunho de tudo isso? De que o plano de Deus lá no Éden, quando Adão pecou, disse que vai vir agora um homem, que não vai ser gerado de outro homem, mas é um homem que vai vir agora só da barriga de uma mulher. A mulher vai gerar um filho aí que vem e não tem intervenção de homem mais. É da semente da mulher que Deus vai fazer nascer um homem. E que esse homem vai morrer. E quem crê que pela morte dele você tem perdão dos seus pecados diante de Deus, e se você assim fizer, você seguir o que ele ensinou, você vai morar com ele no céu. A teoria é boa, mas e quem disse que é verdade? O que é que me convence que eu preciso passar agora 30 anos comendo chuchu e beterraba para poder viver esse tempo todo? E se eu perder meu tempo? São os questionamentos que vêm. E se eu estiver fazendo tudo isso e estão me ensinando aqui, dizendo o que é certo, dizendo o que é pecado, que eu não tenho que viver no pecado, dizendo que eu tenho que levar a vida que ele levou, que eu tenho que me abster do mal. Eu não posso praticar mais o mal se eu quero viver eternamente com Deus. Se eu amo a minha vida, se eu não quero ser destruído, se eu não quero ser condenado. E a gente vai falar sobre o juízo depois. Estamos falando sobre a justiça. E eu não quero que o juízo venha sobre mim. Eu quero que Deus me acolha na sua casa, na sua morada. Quem me diz que o que eu tenho que fazer e que tudo isso que a igreja ensina é certo? Qual é a prova de que tudo isso é certo? É uma prova, irmãos, que nós vamos perdendo às vezes ao longo do caminho. Porque a maior prova que você tem e que eu posso lhe dar é porque Jesus está vivo. Ele não está morto. As pessoas insistem em pensar nas suas mentes e ver Jesus morto, pendurado na cruz. Um Jesus fraco ali, sofrendo. Irmãos, aquele estágio em que ele se encontrava foi apenas para pagar pelo meu e pelo seu pecado. Só que a Bíblia vai nos mostrar, e os discípulos vão falar, que agora pelo estilo de vida que ele levou aqui na terra, a forma como ele viveu, agradou a Deus. E que mesmo tendo morrido pelo meu e pelo seu pecado, ele está vivo. Ah, meu irmão, dizer que ele está vivo qualquer um diz. Fizeram um estudo. Cientistas foram estudar o testemunho dos primeiros apóstolos para investigar qual é o motivo de se sustentar uma mentira. E eles viram outras que foram inventadas ao longo da história sobre mitos. E eles chegaram à conclusão que não havia motivo nenhum para eles morrerem da forma que morreram se a ressurreição de Jesus não tivesse sido uma verdade. Porque, irmãos, você está disposto a mentir para ganhar dinheiro, não para perder seus bens. Você está disposto a mentir para ganhar fama. Eu estou falando você, irmão, não é nenhum de vocês não. Eu estou querendo falar do gênero humano. O ser humano ele é estudado. A ciência tem estudo da personalidade humana, das falhas de caráter do ser humano. Isso tudo é estudado. E essas pessoas que fizeram esse estudo são cientistas, são pessoas que têm conhecimento. Eles têm métodos científicos para investigar as decisões. E eles chegaram a essa conclusão. As pessoas mentem para ganhar dinheiro, não para perder tudo. As pessoas mentem para ficarem famosas e não para serem humilhadas. As pessoas mentem para se associarem em grandes grupos e não para serem reduzidas. E o que é que acontecia com os apóstolos? Jesus, irmãos, para aquele tempo não era ninguém. Jesus tinha uma meia dúzia de seguidores, não era a multidão que você vê. A Bíblia diz, a multidão seguiu Jesus. Aquilo ali, irmãos, era uma multidão que ia seguindo, mas olha o tamanho do continente e veja quantas outras pessoas não tinham nem ouvido falar dele ainda. E esses apóstolos, eles chegavam em cidades que ninguém nem sabia ainda qual era a história desse homem. Ninguém viu um milagre de Jesus, ninguém viu nada. E eles chegavam falando que Jesus estava vivo. E aí eles eram presos. E as pessoas perguntavam, você precisa negar que Jesus está vivo. Porque se você disser que ele está vivo, você vai ser torturado. E aqueles homens sabiam que eles não podiam mentir. Eles sabiam que eles não podiam contrariar aquilo que eles viram, porque quando eles estavam reunidos, a Bíblia diz que diante deles, Jesus começou a subir aos céus.
E eles ficaram parados olhando para o céu, esperando não sei o quê, mas ficaram esperando. Até que os anjos disseram: ô meu filho, vai todo mundo embora aí, porque do mesma forma que ele subiu, um dia ele vai descer, mas vai embora, não vai descer agora. Porque eles viram, eles comeram com Jesus. Jesus entrou na casa e perguntou: o que é que vocês têm aí? Vocês estão pensando que eu sou fantasma? Me dá aí pão aí para eu comer, e peixe aí, que fantasma não come, me dê, eu estou vivo. Ainda tinha um mais atribulado no meio, que ainda disse: rapaz, eu só acredito se eu botar o dedo no buraco da ferida. Ele disse: meu filho, aqui, ó, bota aí para ver se eu não estou vivo. E essas pessoas, irmão, você acha que morreram como? Você acha que para dizer que Jesus está... Hoje, você pode falar de Jesus aí na rua, por enquanto, um dia desses que quiseram fechar a igreja na Tora aí, que disse que o Covid estava aqui dentro. Porque mercado ninguém fechou. Mercado podia ter Covid à vontade. Fila da Caixa Econômica, ninguém fechou. Ônibus também não pegava Covid, acho que por causa da velocidade. Mas dentro da igreja, aí sim, aí aqui estava o foco do Covid aqui dentro. Queriam fechar a porta da igreja de qualquer jeito, porque a doença estava aqui. Irmãos, essas pessoas, elas morriam queimadas. Elas morriam mutiladas, torturadas. Você que é pai, você que é mãe, você suportaria ver alguém torturando seu filho na sua frente para você confessar e dizer: só diga que Jesus está morto? É só isso que a gente quer. Diga que você é um impostor. Diga que foi o soldado romano que lhe deu dinheiro para você falar que Jesus está vivo. Eu quero saber, irmãos, quem é que está disposto a testemunhar que Jesus está vivo? Porque agora eu vou lhe trazer o fim dessa revelação. Ele começou, eu vou ler alguns textos com você e você vai ver. Essa revelação não foi só para quem viu Jesus no corpo ressuscitado. Mas olha o que ele disse: quando o Espírito vier, ele vai testemunhar, vai convencer o mundo da justiça. Porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E o que é que ele está dizendo para mim e para você? Que eu e você, hoje, deveríamos ser capazes de testemunhar com a mesma veracidade que os apóstolos que viram ele subir em carne, que ele está vivo. Por quê? Porque quando ele foi, ele mandou o seu Espírito. O Espírito é o penhor. O que é penhor, irmãos? Você vai pagar alguma coisa, você toma um empréstimo no banco lá, e qual é a prova que você vai pagar? Você pega e deixa o relógio lá pendurado. Se eu não vier, o relógio é a prova que eu vou pagar. Você deixou alguma coisa lá, de valor. Ele disse: eu vou, mas a prova que eu estou vivo é que o meu Espírito vai ficar no meio de vocês. E vocês vão fazer as mesmas obras que eu fiz. E quando o Espírito se manifestar no meio da igreja, e quando os crentes estiverem cheios do Espírito Santo, que o Espírito Santo, irmão, não fica aqui agindo no vazio. Se você esvaziar a igreja e largar o Espírito Santo aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai usar o quê? Você já viu na Bíblia dizer que o Espírito Santo usou retroprojetor? O Espírito Santo usou caixa de som? O Espírito Santo usa crente, irmãos. Usa pessoas. Um espírito, para se manifestar, ele precisa de um corpo. Mas ele não vai usar corpo sujo. Ele vai usar corpo consagrado a Deus. Ele vai usar o corpo de quem serve a Deus. O Espírito fala através das pessoas. O Espírito age através das pessoas. Mataram Jesus. E agora? Não, e agora, meu irmão, manda dizer que deram dinheiro aí aos discípulos dele para esconder o corpo. Foi os discípulos que roubaram o corpo. Aí vai agora Pedro e João para o templo. Quando eles vão entrando na igreja, a igreja está lá já há quantos anos ali naquele lugar? Aquele templo já está ali há quantos anos? E aí está o aleijado lá. A vida toda parada ali, meu irmão, só pedindo esmola, sofrendo. Mas cadê Jesus? Morreu. A gente viu ele ressurreto. A gente viu ele subir aos céus. Mas e agora? Ele não está aqui com a gente. Irmãos, enquanto eles iam entrando, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus possuiu Pedro. Pedro não estava só mais ali agora. Ele estava possuído pelo Espírito de Deus. Não é só demônio que possui gente não, irmãos. O Espírito de Deus possui também. O problema é que tem gente que não quer ser possuído pelo Espírito de Deus. Eu quero todo. O Espírito de Deus possuiu Pedro. Pedro estava possuído ali pelo Espírito de Deus. Tomou posse dele. E pela fé, ele chega para aquele homem ali agora e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho,
eu lhe dou. Então ele disse de algo que ele, é por isso que ele estava com o Espírito Santo de Deus. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz que o homem não ficou capengando não, irmãos. Não ficou fazendo ali fisioterapias, 10 sessões para voltar a ter movimento, não. O milagre foi instantâneo, irmãos. Eu não sei se vocês já viram, tem pessoas que perdem o sentido, elas deixam de andar por um tempo, a musculatura enfraquece, e mesmo quando elas recuperam a lesão, às vezes é uma lesão na medula, alguma coisa que impede elas andarem, recuperam o movimento, mas até voltar a andar, tem que fortalecer o músculo de novo, tem que reaprender a andar. Não sei quem já viu isso aí. Ali, irmãos, o milagre foi instantâneo, curou mente, curou perna, curou coordenação motora. O negócio foi de uma vez só. Levanta e anda em nome de Jesus. A Bíblia diz, o homem deu um salto e ficou de pé. Foi de vez, bluf, e aí já vai andando e já vai correndo para dentro do templo. E aí quando esse homem chega lá agora, todo mundo quer saber o que aconteceu. Todo mundo quer saber o que aconteceu. Por que esse homem era aleijado e agora ele está andando? O que foi que aconteceu? Aí você vai ver Paulo falando, Pedro falando, me perdoe. Paulo nessa época ainda estava perseguindo a igreja. Estou querendo converter o homem antes da hora. Varões israelitas, escutem essas palavras. Olha o que ele vai dizer. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas. Quando o Espírito vier, ele vai convencer da justiça, porque eu vou para o Pai, mas vocês não vão mais me ver. Jesus não está mais aqui, mas agora, ó Pedro falando, Jesus foi um varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, ou seja, ele foi considerado justo diante de Deus e de vocês, porque as obras que ele fazia, ninguém faz se não for da parte de Deus. Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, e a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos. Agora ele vai completar, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. O que é que Pedro está dizendo aqui, irmão? Por que vocês estão olhando para mim? Vocês estão achando que foi eu que fiz alguma coisa? Foi Jesus que vocês mataram. A prova que ele está vivo é essa. O Espírito dele continua fazendo exatamente a mesma coisa. O apóstolo Paulo, falando na igreja de Corinto, teve uma visão do que estava sendo proposto. Estava uma preocupação muito grande ali, irmãos, a respeito de pecado, e ele vai falar, ele vai dizer, os manjares são para o ventre. 1 Coríntios 6, do 13 ao 14, os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Outra tradução você vai ver, a comida é para a barriga e a barriga é para a comida. É a tradução, nova linguagem de Paulo da Lima, já foi. Mas Deus, porém, preste atenção, vai aniquilar tanto a comida como a barriga, vai destruir tudo. Agora, o corpo, olha agora o detalhe, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que é que ele está dizendo? Há muitos rituais, muitas coisas que as pessoas se apegam, mas a gente precisa ter cuidado, porque não é porque Deus está dando a liberdade dizendo que o corpo da gente, você tem suas necessidades, suas situações, mas não é por isso que você vai dar vazão ao pecado, porque o corpo não foi feito para o pecado. Agora, ele vai dizer, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. O que é que ele está dizendo? Você tem um corpo, todos nós temos um corpo, e você come, você bebe, e a gente não está aqui para ficar criando detalhezinhos e contaminações, e é o que come, é o que bebe, tem alimentos melhores. Ele estava falando ali para evitar, irmãos, que as pessoas criassem doutrinas a respeito do que comer ou do que não comer, porque ele vinha de uma religião assim. A religião que Paulo cuidava antes era uma religião que santificava, entre aspas, as pessoas pelo que elas comiam ou não. É por isso que ele está falando sobre alimentos. E ele está liberando para que a igreja hoje, você hoje pode comer uma moqueca de camarão. Não ouvi um glória. Um glória. Quem me tocou? Levanta a mão. Quem? O glória ali, ó. É forte. A irmã teve fé. Deus vai lhe dar uma moqueca de camarão pistola. Forte. Teve fé.
Irmãos, preste atenção. É brincadeira, viu, irmão? Mas o Glória foi solitário, mas foi forte. Uma muqueca de camarão. Os judeus não podiam comer muqueca de camarão. Uma caranguejadazinha, irmão, com uma banana da terra, uma abóbora, uma escaldada, hein? Oh, glória. Misericórdia. O judeu também não podia comer caranguejo. Agora vai chegar mesmo aí o Natal, um pernilzinho de porco, um negócio. Hein? Coisa fina, né, Zangueiro? Irmãos, ele também não podia comer. Quantas coisas eram proibidas a eles comer? Paulo está dizendo, olha, Deus está dando uma liberdade maior a vocês. Vocês estão... E a religião não era do diabo. Quem instituiu foi o próprio Deus. Aí Deus está dizendo, Paulo está falando agora, Deus está dando uma liberdade maior a vocês. Porque tanta comida como a barriga, tudo vai ser destruído por Deus. Mas, se no seu corpo você tem que se preocupar com alguma coisa, é com o pecado. Você não pode usar o seu corpo para o pecado. Você não pode deixar que o seu corpo, os prazeres e os desejos que você tem, lhe traia, lhe engane e você vira escravo desses seus desejos. Porque agora ele vai dizer, olha o que Jesus falou com os discípulos lá atrás, porque a justiça de Deus, as pessoas vão se convencer, porque eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí ele está dizendo, porque assim também, se vocês usarem esse modo de viver de Jesus, se vocês observarem a forma como ele tratava, a forma como ele falava, o que ele ensinou e o que ele viveu, assim como Deus ressuscitou ele, também nos ressuscitará pelo seu poder. Falando agora de um ponto de vista espiritual, ele diz, se o espírito daquele, Romanos 8:11, se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, agora habita em vós. Falou primeiro do corpo, falou do pecado. Você tem que se abster do pecado, você não pode viver no pecado. O corpo não é para o pecado. Mas agora ele diz, e se o Espírito Santo agora habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ah, meu irmão, eu quero ser crente, eu quero levantar a mão, mas eu não quero ter o Espírito Santo em minha vida. Ô irmão, se você não tiver o Espírito Santo, Paulo está dizendo que também você não vai ser ressuscitado, porque para ser ressuscitado, o Espírito dele precisa habitar em vós. Está escrito aqui. O Espírito dele em vós habita. O corpo humano, ele não é um corpo que fica livre, aberto. A Bíblia é clara, quem não ajunta, espalha. Quem não é a meu favor, é contra mim. O corpo humano, irmãos, ou está possuído pelo Espírito de Deus e tem um local na sua vida onde o Espírito de Deus habita, ou existem espíritos malignos morando em sua vida. Não tem outro caminho. E o pior é que quando você vem para a igreja, eu já tive pessoas que vieram para eu orar, e eu aviso. Tem pessoas aqui que já presenciaram isso, eu aviso. Ô pastor, eu estou com esse problema, tal, eu quero que o senhor ore por mim. Eu disse, olha meu irmão, você já fez sua confissão? Você já entregou a sua vida a Jesus? Não, ainda não. Então, eu não vou orar por você. Antes de você entender o que pode acontecer. Eu posso orar aqui e esse espírito vai embora. Mas se você não fizer uma aliança com Deus, para poder o Espírito de Deus agora entrar na sua vida, sua casa vai ficar vazia. E vai vir 7 demônios piores do que o que estava aí. Então, se você estava só com a dor de cabeça, o demônio da dor de cabeça vai embora. Mas ele vai rodar por aí, não vai achar o teu corpo de bobeira e vai voltar. E vai trazer 7 piores do que ele. Aí a dor de cabeça agora volta com uma enxaqueca e ainda começa a dar dor no pé e lhe atribular todo. Irmãos, existem coisas que são demônios. Nós estamos em um mundo que o mundo é uma guerra espiritual. Ou é Deus ou é o reino das trevas. Está solto aí. E se você não quer acreditar no diabo, irmãos, tem gente que acredita e ainda serve a ele. Não acredita só de teoria, não. Acredita e ainda serve a ele. Mas nós temos a oportunidade de servir ao Deus vivo. E para finalizar, o mesmo apóstolo Paulo agora, escrevendo ainda aos Coríntios, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. E também é vã a nossa fé. Olha o que Jesus disse, que a importância da sua ressurreição como prova da justiça de Deus. Paulo agora está dizendo a mesma coisa. Se Cristo não ressuscitou, é vã a pregação e é vã a fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam.
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele vai repetir, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. O que é que ele está escrevendo ali àquela igreja? A parte fundamental do nosso evangelho. Parte principal, que nenhum crente tem o direito de não saber. Tem o direito de desconhecer. É a ressurreição de Cristo. E você deve, é obrigatório isso, não tem uma escapatória para você, não tem um meio termo. Você deve ter uma comunhão com esse Espírito de tal forma que você seja ainda no tempo de hoje capaz de testemunhar e testificar de que Jesus está vivo, porque você tem uma comunhão e prova inequívoca pela fé da revelação do seu Espírito Santo. Essa é a revelação da ressurreição de Cristo. Eu vou, mas vocês não vão me ver mais. Mas o Espírito, ele vai continuar convencendo as pessoas da justiça. O que é a justiça de Deus? O que é que faz o homem ser aceitável diante de Deus? E se vocês quiserem ir para onde eu vou, vocês vão ter que fazer exatamente o que eu fiz. E se alguém lhe perguntar, por que é que eu tenho que cumprir isso? Por que é que você diz que é pecado? Por que é que a sua religião é a única que está certa? É porque é a única que o meu Deus, ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou. E se você quiser prova de que ele está vivo, você vai ver o Espírito dele se manifestar. Você vai ver o Espírito dele falar com você. Você vai ver o Espírito dele usar pessoas, chegar até você e dizer coisas do seu íntimo que você não conversou com ninguém. E você sabe que, a não ser que alguém estivesse cheio do Espírito Santo de Deus, não teria como alguém saber o que você está ouvindo. Você está com enfermidade, você está com problema, alguém vai chegar, vai colocar a mão sobre a sua vida e essa enfermidade vai embora. E não tem como você saber que aquilo aconteceria se não fosse através do Espírito do Deus que está vivo. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Eu vou estar encerrando o culto.